Tá aí, ó. Vasco adere à Libra, Liga do Futebol Brasileiro. O Clube de Regatas Vasco da Gama informa que, por decisão unânime da diretoria administrativa, em pensando na importância da união dos clubes brasileiros, aderiu à Liga do Futebol Brasileiro. O Vasco acredita que a implantação da Liga é fundamental para o futuro do futebol brasileiro e que o diálogo será fundamental para que seja encontrado um equilíbrio que atenda aos clubes e ao futebol como um todo. O Vasco da Gama trabalhará em conjunto com os parceiros membros da Libra para que esse entendimento seja alcançado no prazo mais curto possível, beleza? E aí, galera, a gente vai falar um pouco aqui. Eu já fiz um vídeo, tem 18 minutos esse vídeo aí praticamente. Vocês vocês viram aí aqui no meu canal, mas eu vou explicar para vocês rapidamente o que significa isso, o que é a Libra, no geral. Hoje, junto com o Vasco da Gama, 9 clubes já assinaram um documento com a intenção de criar essa Libra, tá? Então esses 9 clubes, eles já estão alinhados aí com essa nova liga. Um abraço aí pro Valdemir II, tamo junto. E nessa Libra, que no caso é a Liga do Futebol Brasileiro, Flamengo, Vasco, Cruzeiro, Ponte Preta e os 5 clubes de São Paulo, Red Bull Bragantino, Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras, estão alinhados com o seguinte: eles querem a criação dessa nova Liga de Futebol do brasileiro, porque eles entendem que o Campeonato Brasileiro hoje ele é desvalorizado. Uma liga é um movimento que o mundo inteiro já tem. No caso, o que é a Premier League? É uma liga que é comandada por uma empresa, um grupo, enfim, que torna o campeonato inglês um produto. La Liga também é outro produto. Série A é outro produto. E o futebol brasileiro ainda é o Campeonato Brasileiro da CBF, que no caso era como se fosse o campeonato inglês antes da Premier League. Isso é muito importante por avanço do nosso futebol como produto, porque a gente está falando aqui de venda de direito internacional, de venda de direito nacional mesmo, de uma atração maior, investimento, uma organização melhor para o futebol brasileiro. Dito isso, existe um grupo que se chama Futebol Forte, que é formado por 10 clubes, mas principalmente encabeçado por Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, que ainda não aderiu e, nesse momento, é contra a Liga Brasileira de Futebol nos moldes que estão sendo propostos. Quais são esses moldes, Pedrosa? Hoje, a grande discussão em torno dessa Libra é os direitos de transmissão, os direitos televisivos e como isso seria dividido entre os grupos, entre os clubes, na verdade, para ser muito sincero. Como que o Vasco assinou? Peraí. Na verdade, o que o Vasco tá pleiteando aí, assinou junto com esses outros clubes que eu citei aqui, essa Libra. É o seguinte: 40% dos direitos de transmissão, de tudo que o campeonato ganhar, vai ser dividido igualmente entre os clubes. 30% por mérito esportivo, ou seja, se o Vasco ficou em primeiro lugar, ele vai ganhar mais do que todos os outros times. Mas com uma limitação, que ainda não foi discutida, que o Vasco, por exemplo, se for campeão, não pode ganhar, sei lá, exemplo, na Premier League, o campeão não pode ganhar 1,6 mais de 1,6 vezes o valor que o último colocado vai ganhar. Por quê, Pedrosa? Porque no entendimento da Premier League, como liga, o time que cai, ele também tem que ter condição financeira para ele se manter, para ele não quebrar, e ele também ter condições de voltar à primeira divisão, exemplo, assim para você tornar o futebol algo mais equilibrado. Hoje, a Libra, no caso eu já expliquei aqui, foi uma proposta da Codajás Sport, que é uma empresa que também está com o Banco BTG por trás aí, para ter esse direito de gerir essa nova Libra, essa nova Liga do Futebol Brasileiro. Eles estão oferecendo isso, 40% por divisão de direito de transmissão, isso também, direito de transmissão tanto nacional quanto internacional, 30% por audiência, por jogos passados e 30% por mérito esportivo. Como é que é feito na Premier League, Pedrosa? 50, 25, 25. E esse é o modelo que esse grupo Futebol Forte, ele tá, digamos assim, querendo pleitear. Pleitear por quê? Porque esse grupo Futebol Forte, ele é predominantemente composto por clubes que são, teoricamente, emergentes,
que são de menor torcida ou que querem também ser fortes dentro do futebol. Tem o Ceará, tem o Juventude, tem o Cuiabá, enfim. E eles entendem que para a liga realmente ser um produto forte em todos os sentidos, atrativo. Hoje, por exemplo, você para ver a Premier League, você para ver praticamente todos os jogos, porque é uma boa liga, é bem investida, os campos são perfeitos, tem uma padronização, o produto é muito bem vendido, a transmissão, enfim. E aí, esses clubes entendem que tem que ser 50, 25, 25, praticamente copiando o modelo da Premier League, tá? O Vasco, junto com o Flamengo, os 5 de São Paulo e também Ponte Preta e Cruzeiro entendem que tem que ser 40, 30, 30. E aí, é totalmente entendível nesse caso, porque a gente está falando dos clubes de massa do Brasil, que são o Vasco, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, as maiores torcidas do Brasil, tirando e o Cruzeiro mesmo também tem uma torcida muito grande. E nesse caso aí, só o Grêmio e o Internacional, que são grandes aí também, que não grandes que eu digo de massa, de torcida nacional. E eles querem o 40, 30, 30, por quê? Porque quanto mais você tem audiência, quanto mais torcida você tem, você vai ganhar mais dinheiro. Agora, isso é pensando como clube individual. Eu, Lucas Pedrosa, jornalista, que acompanha o mundo, que no caso tem uma noção um pouco do que acontece, para você tornar uma liga de futebol forte, eu entendo que o 50, 25, 25 é mais justo. É mais justo, não porque, mas o meu time tem mais torcida, eu quero ganhar mais dinheiro. A questão é que você tem que pensar como unidade. Quando você pensa como unidade, você torna um produto melhor. Então, assim, de forma geral, eu não tô falando que o Vasco tá certo, que o Vasco tá errado, que o Flamengo tá certo. Isso aí, cada um tá defendendo os seus direitos, os seus interesses, digamos assim. Eu entendo que o 50, 25, 25 é mais justo. Eu acho 40, 30, 30 também muito injusto? Não. Mas entendo que para uma liga geral, acho que 50, 25, 25 é mais justo. E o Vasco deixa claro na nota que ele tá buscando esse entendimento. Esses 9 clubes que já assinaram essa intenção, eles querem chegar a 12 e a partir daí vai criar a liga. Eles vão ser meio que os cabeças da liga. Isso tem a ver com a Série A e a Série B do Campeonato Brasileiro. Várias reuniões são previstas para isso acontecer. E é muito importante também, gente, a gente citar que é o seguinte. Essa liga, ela só pode começar a acontecer a partir de 2025, porque até 2024 os clubes ainda têm direito de transmissão assinado, como por exemplo a Globo, a TNT, enfim, outros meios, os próprios serviços de streaming. Hoje o Casimiro também é um cara que como se diz, transmite jogos do Campeonato Brasileiro, enfim, cada clube negocia da sua forma individual. E a liga é justamente para que essa unidade aconteça, para que não mais os direitos de transmissão sejam negociados de forma individual, mas sim como produto, como a Libra, que é essa liga de futebol. E só a partir de 2025, porque os clubes ainda têm contrato individuais com as emissoras, digamos assim. Então, eu acho que essa discussão ainda vai correr. Tinha uma reunião prevista para essa semana na sede da CBF, e esse grupo Futebol Forte, ele meio que deu para trás. Ele falou que ele prefere, na semana que vem, ter uma reunião do Rio de Janeiro com esses clubes para que seja feito de uma forma mais igualitária. Eles querem que essa Libra comece com uma diferença máxima do primeiro colocado para o último de 3,5, de ganhar mais, no caso da questão financeira, por mérito esportivo, e que isso vá diminuindo com o tempo para que essa liga seja mais forte como unidade. E 25% por audiência, no caso, jogos transmitidos, engajamento, e 50% com os direitos de transmissão. Por quê? Como é que funciona o direito de transmissão, gente? Na Premier League, por exemplo, uma empresa, uma emissora, ela é dona dos direitos de transmissão da Premier League, só que para parte doméstica. Na Inglaterra existe, sei lá, a BBC de Londres, exemplo qualquer, nem sei se é a BBC, se é outra, mas enfim, essa BBC, ela
compra os direitos, como a Globo fez por muito tempo aqui, e ela tem essa exclusividade. Só que a Premier League é um produto mundial. Então, esse grupo, essa Premier League, ela também é vendido com direito internacional. Exemplo, onde você vê a Premier League aqui no Brasil? Na ESPN. Onde você vê a Champions League aqui no Brasil? No SBT, e você vê também na TNT, que são essa venda dos direitos internacionais. E esses direitos também dão muito dinheiro para os clubes, porque, repito, você torna o seu produto mundial. Então, o Vasco, o Flamengo e esses clubes de São Paulo, além do Cruzeiro e da Ponte Preta, eles querem 40-30-30. Esses grupos do futebol forte, eles querem 50-25-25. Essa discussão vai correr. Porque no final das contas, vai todo mundo tá querendo defender seus interesses. Não tem jeito, individualmente. Eu acho que é um momento que as pessoas têm que perder a vaidade. E eu espero que o Vasco, inclusive, até pela história que tem de inclusão, pela história que tem de realmente sempre ter pensado no coletivo, a luta mesmo. Eu espero que o Vasco, a postura do Vasco, e isso vai ser decidido exclusivamente pela 777, pela 777, a diretoria atual, ela não vai participar mais tanto dessas discussões. O Vasco só acenou que é a favor da criação da liga. O Vasco não deixou claro assim, eu prefiro que seja isso, eu prefiro que seja aquilo. Eu espero que o Vasco, como clube, apesar de que vai ter um dono possivelmente muito em breve, pense nessa história, que é você tornar a Liga do Futebol Brasileiro, e a 777 Partners tem muito interesse nisso. Por quê? Porque a 777 ela é dona de uma empresa que vende os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro já hoje para o mundo. Então, assim, pode ter certeza que na queda de braço, na discussão, o Vasco vai ter voz ativa, assim como os grandes clubes do Brasil. Então, assim, na minha opinião, repito, como jornalista, acho que tudo tem que ser caminhado, tem que ser encaminhado, na verdade, para uma igualdade maior no futebol. Porque uma coisa é você ver um Flamengo e Palmeiras hoje, uma coisa é você ver um Avaí e Curitiba. E o foco de uma liga de futebol não interessa, sempre vão ter os melhores jogos, é claro, mas do jogo menos apelativo pro maior, se você tem um produto de qualidade, quem gosta de futebol senta para ver. Quem gosta de futebol vai ver times estruturados. A grandeza, os times que, na minha opinião, já tem história dentro do Brasil, é lógico que eles vão se beneficiar. Porque faz parte, a história foi construída assim. Mas você olha para a Inglaterra, por exemplo, e você vê times como o próprio Leicester já sendo campeão inglês nessa década. Você vê o Aston Villa, o West Ham, que são times, por exemplo, que tem até o Felipe Coutinho lá, e o Douglas Luiz, são times que têm capacidade de investimento. E o principal da nossa liga cara, não existe material humano como o Brasil produz no mundo. No mundo. Eu estava até vendo uma estatística, eu comentei isso aqui em live, que o Brasil é o país que mais, digamos assim, emprestou material humano em sentido de gols na Champions League, que é a maior competição da história do futebol. Obviamente, falando em clubes. O Rodrigo, depois que ele fez o segundo gol no Real Madrid, o Brasil chegou a 1000 gols dentro da Champions League. Os seus jogadores chegaram, os brasileiros, fizeram 1000 gols dentro da história da Champions League. O segundo país é a França e tem, 800, entendeu? 800. E a gente sabe que a França é a atual campeã mundial e também produz muitos talentos. E, cara, a partir do momento que nós, como liga, nós, como produto, nos tornarmos fortes, o nosso material humano, ele vai parar de ser exportado como pelo menos nessa grande escala aí. Os clubes brasileiros vão voltar a serem fortes e a gente não vai ter só a capacidade de segurar mais os nossos craques por mais tempo, mas também trazer os grandes jogadores para cá. O Brasil é um país continental, cara. O Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas como população. O futebol ele tá muito inserido na nossa sociedade. Então a gente tem um potencial, e esse movimento de SAF dentro do Brasil, ele é um movimento que ele é muito importante também para o poder de investimento, para clubes como Vasco, Botafogo voltarem de fato a crescer no cenário nacional. Porque camisa, história, a gente tem, é óbvio.
Só que tornar o produto atrativo mundialmente é o que a gente precisa fazer. Então, eu acho que o Vasco tem que lutar por isso. E não só o Vasco, mas todos os clubes. Tornar o produto forte, porque esse é o caminho. Se a gente continuar da forma que tá, a gente vai cada vez mais ter o nosso produto desvalorizado.